Posso ficar mais perto de vocês? Feliz sábado a todos. Que o poder de Deus seja derramado na vida de cada um de nós. Amém? O número de pessoas que amém não saiu daqui. Eu preciso que a igreja tenha a mesma fé que eu estou hoje, de que o Senhor está presente nesse lugar. Amém? Que a graça de Deus, ela nos basta. Realmente eu tenho brincado, não gosto, mas realmente eu tenho pregado pelo país inteiro. Dezenas de igrejas. Do norte a sul eu tenho pregado. A minha história foi contada. Está sendo contada. E tem de especial na minha vida que eu tenho saído pelo país para pregar, viajado, voltado. Eu me considero Jó. A minha história eu sou conhecido pelo país como Jó moderno. Tudo que Jó sofreu, todas as perdas de Jó, eu passei por tudo isso. Tudo. Eu, num dia só da minha vida, dia 28 de março de 2005, eu perdi todos os meus bens, eu perdi a minha família, eu perdi a minha saúde, eu fui levado para o deserto, eu tive 28 furúnculos pelo corpo ao mesmo tempo, eu me coçava com tampas de quentinhas, eu fui despido, eu apanhei e fui torturado por homens, eu vi a morte a cada manhã e a cada anoitecer. Tentaram contra a minha vida umas 4 vezes lá no deserto. E foram momentos assim, que eu tinha de dar tudo de mim para Deus. No deserto nós levamos mais de 100 homens ao batismo. Temos mais de 400 estudos bíblicos. Iniciamos o Ministério das Prisões. E hoje, esse ministério é poderoso. Está dentro de Bangu, no complexo de Bangu de penitenciários, onde Deus tem sido louvado. Eu me lembro, eu não vim aqui contar meu testemunho, por isso eu estou falando assim em síntese, mas eu me lembro que uma vez a igreja de Bangu 8, se não me falha, existe lá uma catedral, e para esse local vai mais de 300 presos que saem das suas celas. Estava lotada, a igreja lotada. Estávamos pregando o sermão que vocês vão ouvir nessa manhã de sábado. Eu tinha feito um apelo. Um grupo nosso tinha cantado, louvado ao Senhor, o santo. Depois então do apelo, muito choro, dezenas de homens se levantaram dos seus lugares e aceitaram Jesus. Acabou o culto, então a gente vai para a porta e começa a cumprimentá-los para que eles voltem às celas. Todos saíram menos um. Todos. A igreja ficou vazia, mas um homem não saiu. E eu fui até esse homem. Ele parecia um pouco intrigado. Ele não estava bem naquele momento. Eu olhei dentro dos seus olhos e perguntei o que se passa. Ele me respondeu: o seu Deus não pode perdoar tudo. O seu Deus não perdoa, disse ele. Eu disse: mas por que você está falando isso? E ele disse: porque o seu Deus jamais poderia me perdoar.
pecados. E ele olhou para mim e disse: então, ouça o que eu vou lhe dizer. Sabe por que eu estou preso? Eu disse: não, nem imagino. E ele disse: eu matei, estuprei e estrangulei a minha filha de 7 anos. Naquele momento eu parei e pensei nas minhas 2 filhas. Eram frações de segundo, eu tinha que dar uma resposta para ele. Ele olha para mim e diz: o seu Deus pode me perdoar? Eu olhei dentro dos olhos daquele homem e eu disse para ele: o meu Deus é capaz de perdoar você. Amém? Amém. Nós oramos. E, para resumir a história, aquele homem foi batizado. Ele continua em Bambu, mas ele é um dos homens que mais, talvez, tenha pequenos grupos na história da igreja. Tem 17 pequenos grupos. É um ganhador de alma. E ele vai cumprir toda a sua pena lá. Mas ele hoje é perdoado por Deus. Queridos, eu estava trabalhando pela União, eu era obreiro bíblico do distrito do Meia. E eu estava, na segunda-feira, folga dos pastores, dos obreiros, eu tinha minha folga. E naquela manhã de segunda-feira, ligaram para mim, a minha irmã me ligou. O telefone tocou, era provavelmente umas 7 horas da manhã, eu atendi. E ela disse: olha, mamãe está passando muito mal. Por favor, venha com urgência. E eu tomei banho, troquei de roupa rápido e o mais rápido que eu pude sair de casa. Eu estava na estação de Engenho de Dentro, esperando o Japeri, o trem, para ser mais rápido de chegar em casa. E quando eu estava chegando na estação de Madureira, minha irmã disse para mim: olha, não precisa se apressar, mamãe faleceu. Eu tinha perdido meu pai, como eu contei para vocês, eu tinha perdido tudo. E agora eu estava perdendo minha mãe. E aquela dor era muito grande para mim. Eu sabia tudo que eu tinha passado. Eu fui passando, eu desci na estação de Comendador Soares, fui passando pela casa do irmão Belones, por alguns irmãos, e eu pedi que esses irmãos, por favor, fossem até a minha casa, porque eu não tinha condições de ir lá sozinho, de encontrar minha mãe sem vida. E eu me lembro que minha mãe morreu em outubro. Dias depois, no começo de novembro, eu reuni minhas irmãs que estavam tristes com as perdas dos nossos pais, no domingo de manhã, e eu fiz um almoço. Eu gosto de cozinhar, eu acho que cozinho bem, e fiz um almoço para elas. Estávamos reunidos 15 dias depois, já estava chegando a hora do almoço, era provavelmente, possivelmente umas 13 horas. O telefone tocou, minha irmã então atendeu, e ao atender o telefone, ela começou a chorar, a gritar, jogou o telefone no chão e chorava muito. E eu disse: o que está acontecendo? Peguei o telefone e tentei descobrir quem estava do outro lado da linha. A pessoa chorava e disse: mas o que está acontecendo? E aí eu descobri que era minha cunhada, a Senhora, e ela disse: olha, a notícia que eu dei para sua irmã é muito triste. Seu irmão Edilson acaba de falecer. Ele estava em São Luís do Maranhão. Naquela tarde de domingo, às pressas, tive que ir a São Luís. Cheguei de madrugada e encontrei uma igreja com muitas pessoas velando o corpo do meu irmão, uma igreja adventista. Os bancos estavam do lado, o caixão estava no meio. E quando eu adentrei as portas daquela igreja, eu vi uma cena, eu vi o meu sobrinho Tiago olhando para o esquife do seu pai.
E eu me aproximei e olhei olhos a olhos com o Tiago e disse: Tiago, você compreende o que está acontecendo? E ele disse: olha, meu pai, eu estou mandando ele se levantar, porque todos os dias ele caminha comigo, e agora ele está deitado, ele está morto, e eu quero que ele se levante, porque quem vai caminhar comigo? E eu disse: Tiago, a partir de hoje, quem vai caminhar com você sou eu. Tiago é especial. Levantei Tiago. E eu adotei o Tiago. O Tiago depois perdeu a mãe. E o ano de 2010 foi o ano mais triste da minha vida, dessa história de Jó. Eu enterrei 14 pessoas da minha família. Eu perdi 14 mil. E eu me lembro que eu estava pregando lá na igreja de Comendador Soares, no sábado de manhã, e alguém me liga antes do sermão. E eu geralmente desligo meu celular, atendi, e minha prima me ligou dizendo: olha, Elias, ore pelo Davi. Eu falei: mas o que aconteceu com o Davi? Ela me disse: olha, Davi estava vindo para a igreja, e ao atravessar a rua da igreja, um carro atropelou e ele saiu em estado grave. Nós oramos, pedi oração à igreja, oramos juntos, fizemos um grande círculo de oração. Mas quando o culto estava acabando, o telefone tocou novamente, e ela me disse: olha, o Davi, ele acabou de falecer. E eu fui para casa muito triste. Para mim foi um sábado triste. Ele era um primo, um irmão de criação, alguém que amava. Na tarde de sábado, mais ou menos 3 horas da tarde, meu telefone toca. Uma outra prima chorava muito, desesperada. Eu disse: calma, eu sei que o Davi faleceu, mas a gente tem que ter força. E ela disse: não, aconteceu outra tragédia. Eu disse: mas o que aconteceu? E ela disse para mim assim: olha, a minha mãe, ela ouviu da notícia do Davi, ficou muito triste, teve um infarto fulminante, acabou de falecer. E eu me lembro que naquele domingo, eu de manhã fui ao enterro do Davi, de tarde eu fui ao enterro da minha prima. Na terça-feira, a mesma menina, a mesma sobrinha minha me liga chorando e disse: o que houve? 3 dias depois ela chega para mim e disse: tio Elias, você não pode imaginar o que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: meu pai estava muito triste com a morte da minha mãe e do Davi. Ele acabou de ter um infarto fulminante, acabou de morrer. O senhor tem que vir aqui. 3 dias depois nós estávamos. Eu passei o ano de 2010 contando as perdas. E eu cheguei um momento para Deus, olhando para Deus e dizendo assim: Senhor, eu não suporto mais o anjo da morte, ele não visita outra família só minha. Eu não aguento mais. E eu ouvi dentro do meu coração uma voz que dizia: a minha graça te basta. Eu confio num Deus que não falha, que nos testa, que até permite que o mal aconteça, mas Ele não lança mal sobre ninguém, porque Ele é a esperança. Quando tudo parece perdido, Ele é aquele olhar que precisamos ver no momento de desespero. Jesus é a resposta viva para mim e você, meu irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias em São João capítulo 11. São João capítulo 11, verso 39 em diante. Eu vou pedir aos meninos que já abram a tela para mim. Amém ou misericórdia? São João 11, 39, diz a palavra do Senhor. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo,
encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, não abra, não adianta abrir. Verso 40, respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás o que, irmãos? A glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falarei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Marta, a Maria, vendo o que fizera Jesus, fizeram o quê? Oremos então. Senhor, nessa manhã nós talvez poderíamos ser homens e mulheres de fé, mas talvez temos uma fé duvidosa, e nessa manhã nós queremos, como Marta, crer em Ti, como aquela multidão que viu o milagre, crer em Ti, Senhor. Se for necessário nessa manhã de sábado, Senhor, faça um milagre dentro dessa igreja, Pai. Mas o maior milagre é queremos ouvir a Tua voz. Fale a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, gente, como Jesus tem amigos eternos. Pode mudar. Então ordenou Jesus. Qual foi a ordem? Tirai a pedra. Tirai o impedimento, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, mas já cheira mal. Senhor, já é 4 dias que ele morreu. Senhor, não abra isso aí, porque não adianta mais, ele já está morto. Ele cheira mal, porque já era de 4 dias. Pode avançar. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás o que, irmãos? A glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas em ataduras, o rosto envolto no lenço. Então ordenou Jesus: desatai e deixai. Ele estava preso na morte, mas agora ele vive. Queridos, você veio essa manhã de sábado e você está preso em alguma situação. Você está numa situação difícil na sua vida. O seu relacionamento com Deus não está bom. Como está a sua vida? O teu relacionamento com Jesus não é mais diário, não é mais constante. Você está morto espiritualmente, mas está dentro dessa igreja nessa manhã. A ordem é desatar e deixar ele. Pode avançar. Quem era Lázaro? Comerciante em Betânia, empresário, médico, um delegado talvez, advogado, professor universitário. Quem era ele? Era um DJ famoso. Quem era Lázaro? Não temos informações quanto a isso, mas eu tenho algo muito importante que eu extraí do Desejado de Todas as Nações. Na página 367 tem uma frase ali que eu gostei. O Desejado mostra que Lázaro era amigo íntimo de Jesus, e eis o maior de todos os títulos.
Ele era amigo íntimo de Jesus. Você é amigo íntimo de Jesus. Jesus tem visitado o seu lar, a sua vida. Você se considera um amigo íntimo de Jesus? Toda a minha família, a maioria dessas 14 pessoas que eu enterrei, morreram decorrente a diabetes. A diabetes é uma, eu chamo, ela é um câncer. Diabetes não é uma simples doença que você controla. Ela é um câncer. Ela te surpreende. Eu passei sexta, sábado e domingo com uma glicose de aproximadamente 617, quando baixava 580 de glicose. Eu fui para a sala vermelha ali da UPA, onde eu fui atendido. E o médico olhou para mim e disse: eu não entendo por que você não morre. Como o seu corpo resiste? Eu disse: você não vai entender, porque é sobrenatural, é de Deus. Veja só, meus amigos, ser amigo íntimo de Jesus tem uma importância muito grande. Ser amigo íntimo de Jesus é algo sobrenatural, mas que é possível. Todo ser humano tem essa possibilidade de ser amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus. Por que é significativo ser amigo de Jesus? Porque o pecado nos tornou inimigos de Deus. Nós somos amigos do mal. Deus disse que a serpente lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. E eu entendo que se só coloca inimizade entre pessoas que gostam no íntimo de uma simpatia. Então a gente tem simpatia pelo pecado. O ser humano tornou-se amigo do mal. Paulo diz que o homem seria mais amigo dos prazeres do que amigo de quem? De Deus. E é um fato. Quer um fato? Se você está assistindo esse culto, mas o seu celular está ligado, no zap, seja lá onde for, você de vez em quando ele toca, você dá uma olhadinha aqui no culto, sentado aqui nesses bancos, você é mais amigo da rede social do que amigo de Deus. Se você não consegue se colocar à disposição do Senhor, nem nos momentos de culto, então você está perdido. E o pior, muitas das vezes estamos perdidos dentro da igreja, porque não buscamos uma lealdade, uma sinceridade com o Senhor da nossa vida. Paulo disse que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Jesus veio a este mundo para restaurar a amizade de Deus com o homem. E o meio para isso é a cruz, ela é a prova disso. Você pode ser amigo íntimo de Deus, tê-lo ao seu lado, partilhando todos os momentos. Isso eu digo que não é uma utopia. O rei do universo pode ser meu amigo íntimo, pode ser seu amigo íntimo. Ele deseja isso. Que é ser amigo íntimo de Deus. Ser amigo íntimo de Deus é que, mesmo que você passe por tormentas, mesmo que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você ficará firme na rocha, porque você é amigo de Jesus. Você entende isso? Não importa o que está balançando do seu lado. Um furacão terrível, o maior furacão do mundo, avançou essa noite, essa madrugada, o México. E o nome é Patrícia, né, Patrícia? Só o nome de mulher furacão. Mas eu perguntei isso, eu me informei por que era o nome de eles, é o nome de mulheres. É que eles dizem que as mulheres, quando estão naqueles dias, é um furacão. É por isso que o
cientistas deu o nome delas, a homenagem a essa situação, entendeu? Mas ser amigo de Jesus é a coisa mais importante, porque você anda trocando amizade com Deus pelas drogas, pelos colegas da faculdade, por pornografia em algumas páginas da internet. O que pode haver de mais importante que nossa amizade com o Rei do Universo? O que pode ter mais importante que Jesus na minha vida, na sua vida? Lázaro, ele adoeceu, e Marta era sua irmã. E aí, quando ele ficou doente, e ela percebeu que a coisa estava ficando séria, ele estava quase em coma, ele estava quase inconsciente, a doença estava tomando conta do corpo. Ela tentou todos os médicos, todos os remédios, ela fez ciclo de oração, ela fez tudo, mas nada deu certo. Estava faltando alguma coisa. O que poderia estar faltando? Estava faltando Jesus. Ela lembrou que Jesus cura, que Jesus fazia vários milagres. Então ela pediu a um amigo íntimo, um irmão lá, um companheiro da igreja lá, levar até Jesus e avise que o melhor amigo dele, Lázaro, está doente, está muito doente. E aquele homem saiu ao caminho, foi avisar o mestre que seu melhor amigo estava muito doente. Mas sabe o que aconteceu? Pode mudar. Certamente ela imaginou que o mestre viria imediatamente, pois Lázaro, ele era um amigo de Jesus, era um amigo íntimo de Jesus. Ou quem sabe Jesus emitiria uma ordem à distância para que Lázaro ficasse curado, pois poder para isso não faltava para Jesus. O mensageiro encontrou o mestre, anunciou a enfermidade, disse para Jesus: olha, o seu amigo íntimo está morrendo, ele está muito doente, está em coma, a sua irmã pede que o senhor vá visitá-lo. Sabe, você já fez isso? Você já teve algum problema na sua vida que só Jesus poderia resolver, e você começou a orar, e as horas foram passando, os dias foram passando e nada aconteceu? Eu já tive isso. Eu já tive momentos de oração, de sangrar, de chorar. Eu já tive momentos em que eu disse: olha, tudo está perdido, só Jesus pode resolver. E quanto mais orava, mais parecia que nem Jesus me ouvia. Sabe, a gente fica sem saber o que dizer. E é nesses momentos que às vezes a gente até blasfema de Jesus, diz: ei, Jesus não olha para mim, ele não liga para mim. Mas eu entendi que nesses momentos que parecia se Jesus calar, foram os momentos que eu senti a manifestação do seu poder e da sua presença na minha vida, embora o problema não tenha sido resolvido. Porque Jesus não faz o que eu quero, nem o que você quer. Jesus faz o melhor para cada um de nós. Essa é a diferença. Jesus vai agir na minha vida no momento certo, não no momento que eu quero. Embora para mim aquele momento é de desespero, é de angústia, eu preciso de um livramento. Marta precisava, ela queria ver o seu irmão ressuscitado, mas Jesus não veio. Capítulo 11, verso 4, diz Jesus que a enfermidade era para a glória de Deus. Olha que resposta que Jesus deu para o enviado de Marta, para a pessoa que foi lá para dar notícia. Ele disse: olha, o Lázaro está muito doente, mas a sua doença é para a glória de Deus.
por um problema. Mas eu quero que você saiba que ela para quê? Para a glória de Deus. Você está sofrendo hoje? Para aí. Qual é o seu problema hoje aqui? Por que você veio nesse mundo? Você veio em busca de poder? Você veio ouvir a voz de Deus? Então eu quero que você permita que Deus fale ao seu coração. Qual é a sua dificuldade hoje? O que faz você chorar? O que faz você sofrer nesse exato momento? Que pecados te separam de Deus? Que prática que você está fazendo que está te separando de Jesus nesse exato momento? Que doença você tem que o médico disse que não tem mais jeito? Eu quero que você entenda que tudo que você está passando é para a glória de Deus. Quando o mensageiro retorna, Lázaro já se encontra morto. Marta não entende como o amigo íntimo de Jesus chegou a esse ponto. As coisas não funcionaram como ela imaginava. Jesus não agiu como ela pretendia que ele agisse. Por acaso você anda um tanto frustrado com Deus? Será que nessa manhã de sábado eu falo com alguém que está frustrado com o nosso Senhor Deus? Você está frustrado? Porque Ele não fez as coisas como você acha que Ele deveria ter feito? Deus não agiu dentro da forma que você criou para colocá-lo? Às vezes nós seres humanos colocamos Deus dentro de uma forma, queremos conduzir Deus do nosso jeito. Foi isso que aconteceu com Marta. Pode avançar. Tem uma notícia para lhe dar. Deus não cabe dentro de forma que criamos, queridos. Ele é grande demais. Os planos, os sonhos, os projetos dele são maiores que os nossos. Amém? Amém. Os sonhos que Deus tem para realizar na sua vida são maiores que os que você tem. Marta queria uma cura. Jesus queria dar uma ressurreição, pois para seus amigos Ele tem sempre o melhor. Ela queria apenas um milagre, uma cura. Deus queria uma ressurreição. Queridos, eu não sei o que Deus quer para a sua vida, o que Ele pode operar, o que Ele pode realizar. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei que obstáculos você tem na vida, mas eu posso garantir a você que os sonhos de Deus são maiores que o meu e o seu. 4 dias depois, o que aconteceu 4 dias depois que Lázaro havia morrido? Jesus então regressa à cidade de Betânia. Marta veio ao seu encontro, lança-se aos pés do mestre e vai logo dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Marta: se o Senhor estivesse aqui. Era como se ela estivesse falando para Jesus: Senhor, é tarde demais. É tarde demais. Eu estava numa madrugada com uma equipe que eu tenho. A gente trabalha, temos uma equipe e nós levamos comida aos sábados à noite de madrugada pelas ruas do Rio de Janeiro para moradores de rua. E nós encontramos, a gente vai pela Rio Branco, pega as transversais, pega a Presidente Vargas ali, as transversais, e era por volta de 3 horas da madrugada. Os jovens estavam cantando, tem uns 3 que tem violão e junto com o grupo eles cantam. Eu sou o único que não canta, porque no dia que eu cantar, até os mendigos vão sair correndo. Eu canto muito mal. E aqueles estavam cantando e nós encontramos uma moça, uma jovem, entre 16 e 17 anos de idade, grávida, moradora de rua, suja, maltrapilha, mas dava para notar que ela é uma moça muito bonita.
E nós nos aproximamos dela, ela teve medo, se retraiu, mas levamos a comida. Logo os meninos cantaram, e elas perceberam que não eram pessoas que iriam fazer o mal. Damos comida, conversamos com ela, falamos de Jesus, eu falei de Jesus. Na semana seguinte, nós a procuramos porque parecia que ela estava com 6 ou 7 meses de gestação. Nós oramos a semana inteira a Deus para que encontrássemos aquela moça no sábado seguinte. E a encontramos em outro lugar, choramos muito, ela chorava. Nesse meu grupo tem uma senhora de 68 anos. O esposo dela faleceu há 2 anos, ela é viúva e ela estava sempre pedindo oração para que Deus arrumasse uma companhia para ela. Eu ria todas as vezes que ela falava isso. Eu disse: irmã, a senhora quer um marido? E ela dizia: não, Deus sabe. E aí, naquela noite que nós encontramos aquela jovem desesperada, grávida, moradora de rua, abandonada pela família, aquela irmã então chegou até a essa jovem e a abraçou e disse: você quer ser minha filha? Você quer morar comigo? Aquela jovem estranhamente olhando para aquela irmã, para o convite, e a irmã repete: você quer morar comigo? E ela disse: eu quero. E a pegamos, colocamos dentro da van, a resgatamos, foram 3 mulheres dando banho nela, pelo menos umas 2 horas para desinfetar tudo. Trocamos a roupa daquela jovem, e ela passou então a ser cuidada pela irmã. Conseguimos lá no Hospital Silvestre, e ela teve até o filho do Hospital Silvestre. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu fui ao batismo dessa jovem. A irmã diz para a gente: olha, eu ganhei um presente de Deus, eu ganhei uma filha, um neto. Essa jovem é um canal de bênção, e hoje ela vai para a rua conosco, junto com aquela equipe grande, que são 17 pessoas, e ela vai fazer o trabalho de rua com a gente, resgatar outras pessoas que, como ela, foi resgatada. Ela não tinha esperança. Marta disse para Jesus que era tarde demais: Senhor, ele já morreu, já faz 4 dias, é tarde demais. Talvez você veio com esse culto com a impressão de que é tarde demais para você, é tarde demais para o seu casamento, é tarde demais para você fazer uma faculdade, é tarde demais para você ser curado da doença que o médico disse que você tem. Talvez seja tarde demais. Na hora da morte, o coração para. Foi isso que aconteceu com Lázaro. A pele fica rígida, sentada. A bexiga e o intestino se esvaziam. A temperatura corporal começa a declinar 0,23 graus por hora. O fígado mantém a temperatura por mais tempo. 15 minutos após o óbito, o cérebro está completamente comprometido. Pode avançar. 30 minutos depois da morte, as mãos e os pés ficam azulados. Os olhos começam a afundar no interior do crânio. 24 horas depois, cheiro de carne podre. O corpo finalmente atinge a temperatura ambiente. 3 dias depois, os gases começam a formar bolhas sobre a pele. O corpo fica todo inchado. E quando Jesus chegou, já havia passado 4 dias. Para muitos, inclusive para Marta, já era tarde demais. Mas eu quero dizer que para Jesus não existe tarde demais, meu irmão. Amém? Não existe tarde demais. Não era tarde demais para Lázaro. Não é tarde demais para mim e para você. Pode avançar. Não importa por quanto tempo você está desanimado. Não importa por quanto tempo você está afastado de Jesus. Não é tarde demais para você voltar a ser amigo íntimo de Jesus. Não é tarde demais para reconstruir o seu casamento, para ver a glória de Deus
demais. Todas as perdas que eu tive na minha vida, a perda do casamento foi terrível para mim. Porque em pouco tempo a mãe das minhas filhas se tornou uma inimiga da minha pessoa. E Deus estava me reconstruindo tudo que Ele queria na minha vida. Ele estava refazendo tudo de novo. Casamento não. Mas havia um abismo entre a minha pessoa e a mãe das minhas filhas. E aí Deus se aproxima de mim e diz: filho, vai lá e resgata, prega para ela, traz ela de volta. Eu disse: Senhor, mas eu vou ter que pregar para ela e para aquele homem, o amante dela. E Deus disse para mim: vai lá e prega para os todos. E eu preguei. Me reaproximei. Trouxe ela de volta aos braços de Jesus. É verdade que Deus não restaurou meu casamento, mas hoje Ele fez da mãe das minhas filhas uma irmã de sangue minha hoje. Nós somos amigos e eu sei que eu posso contar com ela em todos os momentos. A nossa amizade ficou firme. E até agora, o amante delas, nós somos amigos. Sabe por quê? Porque Deus pode restaurar todas as coisas. Porque Ele pode transformar aquilo que para você parecia perdido. Eu quero finalizar esse culto, vocês me permitam, e eu vou finalizar com uma história de um homem. Um Lázaro que eu conheci pessoalmente, ele me contou a história dele, e eu quero contar para você como ele morreu e voltou, como Jesus ressuscitou esse homem. É uma história verídica. Eu vou ler para vocês, porque minha memória não está muito boa. Era uma noite quente lá no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Moacir, ele tinha 16 anos na época. Ele pediu ao seu pai, o senhor Francisco, que lhe permitisse brincar na rua com os amigos. O seu irmão Tiago também obteve a permissão de ir para a rua brincar um pouco, porque estava muito quente naquela noite. O Moacir decidiu com os amigos brincar de bicicleta, descendo a ladeira e saltando os bueiros. Mas o Tiago, seu irmão, decidiu brincar com seus amigos, arremessando pedaços de madeira a maior distância possível. E um ficou arremessando madeira e o outro na bicicleta pulando os buracos do bueiro. Era uma das vezes que Moacir descia em alta velocidade a ladeira. Simultaneamente, o Tiago arremessou um pedaço de pau, que por infelicidade foi em direção à bicicleta de Moacir. O pedaço de pau entrou na roda dianteira e por entre os raios, consequentemente, foi quebrando até gravar o garfo da bicicleta, gerando um poderoso impacto no abdômen junto à bicicleta, ao mesmo tempo ao chão. O impacto foi tão forte que Moacir já caiu desmaiado pelo impacto daquela. Socorreram-me, conduziram-me para o pronto-socorro mais próximo. Ao atender, o médico informa que se tratava de algo mais sério. Transferiram Moacir às pressas para um hospital com melhor estrutura. Quando lá foi atendido, constataram que se tratava de uma hemorragia interna. Moacir foi levado rapidamente para a sala de cirurgia. Quando os médicos abriram o abdômen de Moacir, perceberam que o fígado dele tinha se partido ao meio, com o impacto do acidente. O garoto já havia perdido muito sangue, de modo que o estado era muito grave. A situação piorou porque durante o processo cirúrgico, Moacir teve uma primeira parada cardíaca. Com os procedimentos ele conseguiu voltar. A cirurgia continuou e pouco depois uma segunda parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo por 10,
Ele estava na sala de visitas, estava angustiado pelo seu filho, ele orava, mas a sua angústia se intensificou porque ele estava há 21 anos afastado de Jesus. O médico chega e comunica ao seu Francisco o falecimento do seu filho. Foi um desespero. Quando o médico retorna para o interior do hospital, passa em frente à sala de cirurgia, olha mais uma vez para o corpo do rapaz e percebe um pequeno tremor na sua mão, o que faz com que ele corra para dentro da sala, gritando para que sua equipe viesse, e eles vieram imediatamente. O médico põe sua mão por dentro do abdômen, vai subindo até segurar o coração de Moacir apertado, a fim de que ele voltasse. E Moacir voltou. Iniciou o processo cirúrgico que levou 7 horas. E afinal o senhor Francisco foi procurado pelo médico, que disse nunca ter visto nada parecido, e que se Moacir saísse dessa, ficaria vivendo como um vegetal. O senhor Francisco disse que Deus não faz milagre pela metade. Hoje, nos dias de hoje, Elcio Moacir Pereira é pastor da igreja adventista. Ele trabalha no distrito de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Eu encontrei ele lá. Qual é o seu milagre hoje? O que você gostaria que Jesus fizesse por você? Eu queria que o ministério de louvor viesse agora, nesse exato momento, todos, porque nós vamos cantar um hino final aqui, juntos com a igreja. Enquanto eles estão vindo, eu quero que você pense o que você quer de Jesus nessa manhã. Você quer ver que tudo isso que aconteceu, pode subir, pode ir. Tudo isso que aconteceu nessa manhã seja apenas mais um cultinho. O culto que você passou por aqui e assistiu. Ou você precisa de algo a mais? Você precisa de um encontro com Jesus? Você precisa de algo sobrenatural de Cristo em sua vida? Eu me lembro, eu estava chegando em casa, quando minha mãe, chorando, disse para mim: filho, veio um oficial de justiça hoje, disse que vai tomar a nossa casa, e eu assinei aqui um documento que diz que eu tenho 30 dias para deixar o meu lar. Mamãe já estava muito doente. Sabe o que aconteceu, amigos? Eu recebi a notícia e fiquei de joelhos. Orei ao Senhor. Fui até a justiça para saber o que era, e era a Caixa Econômica que tinha leiloado a nossa casa. Eu disse: não tem mais jeito. Mas eu orei ao Senhor. Eu quero que você entenda que a gente pode orar ao Senhor. Deus falou comigo em sonho para escrever uma carta. Eu escrevi uma carta, eu não sabia para quem endereçar essa carta. E Deus fala para mim: manda para a presidência da República, e eu mandei. Eu quero resumir a minha história. 5 dias depois eu recebi uma carta da presidência da República, dizendo que havia recebido tudo que era meu, tudo, toda a minha queixa, que eu aguardasse. 10 dias depois eles enviariam uma segunda carta, e eu recebi uma segunda carta do presidente Lula. E ele disse para minha mãe assim nessa carta: eu, como presidente da República, tenho o prazer de estar doando a casa de vocês de novo para vocês. E ele ordenou que minha mãe e eu fôssemos até a Caixa Econômica pegar os documentos da casa definitivamente, porque era nossa. Eu vi Deus operar como
Você acredita em milagres? Então vem aqui à frente. Quando ele canta, vem aqui à frente. Vem aqui na frente, ainda há tempo. Ficar no seu lugar não é a mesma coisa. Tem que ter um passo. Eu só quero orar. Mas nada, é só você sair do seu lugar e você vai ver que toda a diferença vai fazer. Jesus quer fazer uma diferença na sua vida hoje. Esse sábado não é um sábado comum. Porque você é o sábado que Jesus começa a restaurar tudo em sua vida. Mais alguém? Fica nos corredores, mas sai do seu lugar. Dê um passo só. Só isso. É o suficiente.
vamos orar juntos. Bota a sua mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na condições de filhos, na condição de filhos que se magoam, filhos que carregam mágoas, filhos, Senhor, que se encontram às vezes meio confuso nessa vida de confusão. Muitas das vezes não conseguimos te enxergar, Senhor. Mas nessa manhã de sábado, o Senhor não nos fez só enxergá-lo, mas estamos sentindo a tua presença, a manifestação do teu poder. Amém. Se nesse grupo alguém se sente como Lázaro, já morto espiritualmente, veio aqui talvez por acaso, precisa de um renovo, de um renascimento, Senhor, então transforma, renova, Senhor, restaura essa vida espiritual daquele que se sente, Senhor, decaído nessa manhã de sábado nessa igreja. Aqueles que porventura têm um casamento e que eles estão dizendo: olha, meu casamento já morreu. Senhor, nessa manhã, então, ressuscite os casamentos dessa igreja. Restaura todas as coisas, restaura a nossa saúde. Se alguém chegou desempregado, Senhor, aquele currículo que Ele mandou, Senhor, o chame em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui, Senhor, com problemas espirituais, Senhor, cura em nome de Jesus. Se necessário, faça um milagre, o impossível nessa manhã. Nós viemos aqui e vamos sair desse culto tomando posse das tuas vitórias, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em todas as coisas, Tu és mais do que vencedor, Senhor. Nos abençoe, derrama a Tua paz, derrama o Teu poder sobre nós. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Um abraço quem está do seu lado aí. Deseja Ele.